Oi, Lucas, bom dia. Vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre ecossistema, tá? Entre esses ecossistemas, nós vamos estar abordando os ecossistemas aquático e o ecossistema terrestre. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos falar dessa grande variedade que nós podemos encontrar tanto na terra quanto na água. Existem pesquisadores que estudam uma forma de explicar melhor os seres vivos no planeta Terra. Então, esse estudo ele é feito através de um ramo da ciência chamado de ecologia, tá? Veja bem, ecologia. Então, nós vamos dizer em certas palavras que ecologia, a gente vai resumir dizendo assim que é o lugar onde vai definir onde os organismos vivem. Veja bem que quando nós falamos onde os organismos vivem, então para eles sobreviverem, eles precisam de alimento, ou seja, para que eles possam estar sempre repondo a sua energia. Só que o meio ambiente em si, ele é formado por dois fatores, que são os fatores biótico e os fatores abiótico. Quando eu falo de fatores bióticos, eu estou me referindo a seres que têm vida, que precisam estar se alimentando para estar sempre em atividade. Os abióticos são aqueles que não têm vida, mas eles são essenciais para os seres que têm vida, tá? Veja só, biótico tem vida, abiótico não tem vida, mas um vai depender do outro para que o equilíbrio, para manter o equilíbrio do ecossistema, ok? Deu para entender? Então, o ecossistema, por sua vez, ele apresenta uma grande variedade de seres vivos. Nós temos os seres mais simples e os seres mais complexos. Quando eu falo em seres mais simples, eu estou falando daqueles seres que eles dependem da correnteza, depende da força da água para eles se locomoverem, porque eles não têm nenhuma estrutura que eles possam se locomover, tá? Vamos dividir aí em dois grupos, que são o ecossistema terrestre e o ecossistema aquático. Vamos falar primeiramente do ecossistema terrestre. O ecossistema terrestre é aquele que permite visualizar com mais facilidade, ou seja, aqueles que estão em cima da terra, tá? E aí eles têm essa relação com outros seres para que, como eu falei agora há pouco, para manter esse equilíbrio no meio ambiente. Ressaltando que alguns animais, para eles sobreviverem, eles vão depender de outros seres, tá? Por exemplo, os animais carnívoros que vivem na terra, eles vão depender de outros seres para eles poderem sobreviver. Então, eis aí uma questão que sempre nós estamos assim debatendo, sempre está sendo questionada a questão do equilíbrio do meio ambiente. Sabe-se que várias espécies de seres eles estão entrando em extinção porque a nossa mata ela está sendo destruída. Cada ano que passa ela está sendo destruída e muitos animais dependem da floresta para eles poderem sobreviver, tá? Então, os animais terrestres são aqueles que vivem na terra. Os aquáticos já é mais difícil de você visualizar, tá? Então, até mesmo por causa do próprio ambiente, que é a água, então fica mais difícil a gente ver de perto esses seres. Não é que os seres que vivem na terra a gente possa ver também de perto, que não. Isso vai depender muito do ambiente,
tá? Porque tem aqueles que são exclusivamente selvagens, né? São aqueles que vivem no meio das florestas, então fica difícil a gente ver. E os aquáticos também. Tem aqueles que, vamos supor assim, eles vivem mais à margem da água, ou seja, quase que submersa, né? Outros vivem nas grandes profundezas e tem aqueles que vivem nem tanto nas profundezas, nem tanto na superfície da terra, tá? Então, esses seres aí, eles dividem-se em plâncton, nécton e bento. Os plânctos, que eu vou já mostrar para vocês aqui nesse slide, os plânctos, nós vamos observar que eles são desprovidos de qualquer estrutura de sustentação. Então, esses daí, eles dependem do movimento da água, da correnteza, para eles poderem se locomover. Mas eles servem de alimento para outros seres também. Mas eles precisam se alimentar também de micro-organismos. Os néctons são aqueles que não estão muito na superfície nem nas profundezas, tá? Então, eles são chamados de nécton. Os bentos, por sua vez, são aqueles que vivem mais nas profundezas, mas lá no fundo. E a gente pode descrever como conjunto de organismos que vive no substrato. Então, eles vão sempre depender de uma estrutura a qual eles possam estar até mesmo se protegendo, tá? Então, alguns componentes dos bentos, eles vivem fixo em algum substrato. No caso, a gente pode estar citando a esponja, entre outros. Por exemplo, aqui na região amazônica nós temos o cascudo, temos o bodó, que é muito conhecido, né? Então, são alguns dos seres que eles vivem nas profundezas, ou seja, são os bentos, eles conseguem viver com pouca luz, tá? Então, a partir daí, a gente vai perceber também, nas nossas próximas aulas, na aula de amanhã, a gente vai estar falando sobre o hábitat e o nicho ecológico, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje.